O complexo de Golgi é uma organela que foi descoberta em 1898 pelo biólogo italiano Camillo Golgi, que utilizou então o método de centrifugação. É exatamente chamada complexo de Golgi em homenagem ao cientista que o descobriu. Eu sou Vitor Memo, fica aí, que eu já lhe digo o que é essencial. Para este tema, é essencial termos em conta os seguintes aspectos. É essencial nós sabermos a definição de complexo de Golgi, a estrutura do complexo de Golgi, a localização, o tamanho e, portanto, a função que desempenha, ou melhor, as funções, porque são várias, que desempenha o complexo de Golgi. E estes aspectos são os essenciais que tu tens que saber para poder lidar no dia a dia. Então, o que é o complexo de Golgi? Em linhas gerais, o complexo de Golgi consiste num conjunto de cisternas empilhadas que encarregam-se do empacotamento celular, da secreção de proteínas. Como se pode ver, é então um conjunto de cisternas. Esta é uma cisterna, esta é outra, esta são outras cisternas, são cisternas independentes que estão associadas, que estão empilhadas. Para entendermos a estrutura do complexo de Golgi, é essencial nós termos em conta a unidade do complexo de Golgi. A unidade do complexo de Golgi, que corresponde às cisternas, não é? Às cisternas independentes, por exemplo, aqui nós temos uma cisterna, não é? Aqui temos outra, aqui outra e aqui outra. Então, estas cisternas correspondem unidades do complexo de Golgi e estas unidades denomina-se, né? E a estas unidades denomina-se dictossomo. Então, como é que se chama a unidade do complexo de Golgi? Chama-se dictossomo. O dictossomo está constituída por três partes essenciais. E eu já lhe mostro. Então aqui nós temos um dictossomo isolado e, como dizia, está constituído por três partes essenciais. O dictossomo tem a parte proximal, que é também chamada de parte cis, que naturalmente está virada para o retículo endoplasmático e o núcleo. Depois temos a parte medial, né, que corresponde, portanto, à cavidade, não é? E depois, por último, nós temos a parte distal, que é então a parte trans, também chamada de parte trans, que está então virada para outras pilhas ou então para a parede, melhor dizer, para a membrana plasmática. Importante ressaltar, como se pode evidenciar, a parte proximal é convexa, enquanto que a parte distal é côncava, O complexo de Golgi está constituído em ao menos por três unidades, né, por três dictossomos. Destacam-se três tipos de dictossomo, não é? Existe o dictossomo cis, que é este que está aqui. Depois nós temos o dictossomo intermédio, que pode ser 1, 2, 3, isso de acordo ao conjunto de unidades do complexo de Golgi. E depois nós temos o dictossomo trans. Importante referir que esta classificação muito tem a ver com a composição enzimática que encontra-se dentro destas unidades. Só para exemplificar, na unidade cis, no dictossomo cis, nós, por exemplo, temos a presença de enzimas como a fosfotransferase e a glicotransferase e, consequentemente, ocorrem então aqui processos de sulfatas, de
fosforilação e de glicolização, que ocorrem esses dois processos. Já aqui no dictossomo intermédio, tem ou evidencia-se a presença da enzima sulfotransferase e que então permite a realização da sulfatação. E por último aqui nós temos o dictossomo trans, que neste dictossomo evidencia-se a presença da enzima tiaminopirofosfatase, que encarrega-se de realizar a marcação. É importante referir que o complexo de Golgi é uma organela membranosa e a membrana é lipoproteica. A localização e o tamanho do complexo de Golgi muito tem a ver com o tipo e a função que a célula realiza. A sua localização, em linhas gerais, se pode dizer que localiza-se entre a membrana plasmática e o retículo endoplasmático e o núcleo, né? Entre estas estruturas, entre a membrana plasmática e o retículo endoplasmático, nós vamos encontrar naturalmente o complexo de Golgi. Mas importante ressaltar, como dizia, que varia de tipo celular. Por exemplo, nas células vegetais ela encontra-se espalhadas pelo citoplasma. Já o tamanho também está de acordo, também alinha-se ao tipo e à função celular. O tamanho pode ser pequeno, como é o caso, como nas células musculares, médio, um tamanho médio, como no caso das células interoendócrinas, e um tamanho grande naquelas células que estão especializadas na secreção de glicoproteína. Qual é a função do complexo de Golgi? É importante referir que o complexo de Golgi está relacionado tanto com o metabolismo de proteínas como com o metabolismo de lípidos. E isso se evidencia na recomposição, por exemplo, da membrana plasmática. Só para ilustrar, a membrana plasmática nela contém-se glicoproteínas e glicolípidos. Então, de onde que saem estas glicoproteínas e glicolípidos para a recomposição da membrana plasmática? Sai exatamente daqui. A sua produção começa exatamente no retículo endoplasmático rugoso e liso, respectivamente. Aqui, por exemplo, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, não é? Vamos supor que aqui nós temos proteínas nós temos o retículo endoplasmático rugoso, não é? Vamos supor que aqui nós temos proteínas que serão destinadas para a recomposição da membrana plasmática. Então, essas proteínas elas são aqui transportadas através das vesículas transportadoras, né? Aqui nas unidades do complexo de Golgi, onde sofrem transformações e então passam depois a incorporar-se na membrana plasmática. De igual modo, né, os lípidos, né, também são transportados através das vesículas transportadoras, passam pelo complexo de Golgi, sofrem modificações e depois então são direcionadas para a recomposição da membrana plasmática. O complexo de Golgi também tem função de armazenamento, porque as macromoléculas que são destinadas, por exemplo, para a recomposição da membrana plasmática e as que são destinadas para o exterior, isso é, para a exportação, são armazenadas no complexo de Golgi até então receberem sinais para começarem a ser direcionadas para a membrana plasmática ou então serem secretadas. O complexo de Golgi também tem função transformadora, pois nele ocorrem vários processos, como, só para mencionar, a fosforilação, a sulfatação e a glicolização, que propiciam, como é óbvio, variabilidade de macromoléculas, variabilidade de proteínas. O complexo de Golgi também é considerado como a organela distribuidora ou então empacotadora.
E aqui vale referir a destinação das macromoléculas. As macromoléculas que passam pelo complexo de Golgi têm 3 destinos. Podem estar destinadas para a recomposição de membranas, pode ser a própria membrana do complexo de Golgi, membrana de organelas membranosas ou então mesmo a membrana plasmática. Também pode estar destinada para a exportação e aqui falar então da secreção celular. Importante recordar, recorda isso, secreção celular. E por último, podem estar destinada à formação de lisossomo. Então, 3 destinos: recomposição de membranas, secreção celular e formação de lisossomos. Normalmente, em prova, o complexo de Golgi é relacionado à função de secreção celular. Por isso, é importante você não esquecer esta função do complexo de Golgi, secreção celular. Mas também, claro, não esquece que ele participa na recomposição da membrana plasmática, como também na formação de lisossomos. Ao complexo de Golgi também lhe está associado a função de formação de acrossomo nas células reprodutoras masculinas, se quer dizer, nos espermatozoides. O complexo de Golgi também tem a função de produção de polissacarídeos, como o glicogênio e a celulose. O complexo de Golgi também tem a formação da lamida média durante o processo de divisão celular nas células vegetais. Então, lá se foi mais uma videoaula, desta vez sobre o complexo de Golgi. Espero que lhe tenha servido e até a próxima aula.